Olá, vamos fazer a leitura do livro de Tiago. Tiago, servo de Deus e Senhor, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes serão concedidos. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não alcançará. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a cobiça o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há e não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não é praticante, será semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Capítulo 2. Mas, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e se disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vocês, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, amados. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, se vocês menosprezam o pobre,
Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam nos tribunais? Não são os ricos que blasfemam o nome que sobre vós é invocado? Se, contudo, vocês observam a lei, segundo a Escritura, que diz: amará o teu próximo como a ti mesmo, fazem bem. Mas se vocês fizerem acepção de pessoas, cometem pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não adulteras, mas mata, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, ela é triunfante sobre o juízo, ela é maior que o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode, por acaso, semelhante à fé, salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vocês lhe disser, vá em paz, aquecei-vos, sejam fartos, mas, contudo, não lhe dão o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar do próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra está morta. Capítulo 3. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vocês mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos um freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de grandes ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer que o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma pequena fagulha de fogo consegue destruir uma grande selva. A língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos ao Senhor, Deus e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus Pai. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam dessa forma. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente?
Mostrem mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja e amargura e sentimento faccioso, não vos gloreis disso, não mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e ela é sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e não tenho nada, matais e invejais e nada podem obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedem. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes, para gastar com os vossos próprios desejos e prazeres. Infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que o quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou vocês supõem que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior força pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vocês. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, e convertam-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga ao seu irmão, ele fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas sim o juiz. Um só é o juiz e legislador, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é que julgas o teu próximo? Atendei agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, se despojem das suas arrogâncias e pretensões. Toda arrogância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso já está pecando. Atendei agora, ricos, e chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens são comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vocês, e há de devorar como fogo a vossa carne. Tesouro acumularam nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dias de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas.
Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e é também compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, e nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Está alguém entre vocês sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja, façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É aquela famosa frase. A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E assim nós encerramos o livro de Tiago. Vamos continuar a leitura da palavra. Amém?